Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos em Pauta, aqui comigo, Fernanda Amâncio. É sempre um prazer, né? Este mês estamos dedicando toda a nossa atenção a essa causa muito especial, a Síndrome de Down. Ao longo dos anos, temos visto uma evolução incrível na forma como a sociedade vê e trata as pessoas com Síndrome de Down. Elas estão cada vez mais incluídas em nossa comunidade, nas escolas, nos trabalhos, na arte no geral. Além disso, os avanços médicos e terapêuticos têm melhorado e muito significativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Elas estão vivendo mais saudáveis e muito mais independentes. Hoje, queremos mostrar como as pessoas com síndrome de Down estão se destacando em diferentes áreas, desde o esporte até a arte. Destacando ainda como as famílias modernas têm lidado com esse tipo de assunto, bem como os diferentes setores da sociedade. Queremos inspirar e motivar, mostrando que com o apoio certo e a oportunidade, elas podem alcançar seus sonhos. Vamos explorar essa jornada de inclusão e celebração e descobrir como podemos contribuir e criar uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. E para você que não quer perder nada no nosso programa, inscreva-se em nossa página do YouTube e saiba tudo o que rolou por lá. E por aqui, todas as terças-feiras, às 16 horas, continue sintonizado aqui comigo, pela TV Aberta São Paulo, para todo o Brasil e TV Guarulhos. Siga-nos também pelo Instagram. Agradecemos a todos vocês pela audiência. Fiquem conosco, pois temos um programa recheado de diálogos enriquecedores e reflexões que certamente farão toda a diferença. Diálogos em Pauta está no ar. Pois é, gente, começamos o nosso programa hoje de uma forma muito romântica, muito inspiradora para mim, uma pessoa que está naquela correria do dia a dia e entre muitas leituras e muitas músicas, às vezes eu particularmente eu esqueço um pouco do romantismo, né? Mas é tão bom quando a gente encontra alguém que tem uma visão diferente da gente, que tem esse amor no ar, que tem um amor no olhar. Pois é, e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso bate-papo, o nosso quadro Com Quem Falo de hoje. Eu vou apresentar para vocês a Letícia Guimarães. Ela é autora, escritora, poetisa e, como eu disse, uma romântica que escreveu até um livro, A Menina que Andava na Ponta dos Pés. Então, apresento a vocês essa linda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês viram só? Até o jeito dela aqui, assim, ó, romântica. Muito obrigada, gente. Olha, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar um pouco de você, falar do seu trabalho, mostrar quem é essa menina. É uma menininha de 20 anos, né? É, 40. Uau! 41. Falou a idade numa boa? É. Gente, olha só, olha a carinha dela, gente. Olha se parece uma menina de 40 anos, que eu também sou uma menina. É. Eu tô só um pouquinho a mais que você, só 8 anos a mais que você, mas não tem essa carinha de menina igual você. Mas obrigada, viu? Você vir aqui contar um pouco da sua história e mostrar pra gente esse seu romantismo. Menina, como é que é essa Letícia romântica? Como é que é isso? Isso não se ensina, né? Não. Nasceu assim Eu nasci assim. e gosta. E muito. E aflora isso, né? Com certeza. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco, Lê, porque você trabalha num projeto, certeza. né? Fala um pouco para nós. Eu trabalho em um projeto, chama Mais Diferença, a sigla de Mais Diferença é MD. Eu sou uma consultora de um livro e de um amigo que é professor, né, que é pedagógico. E não entende muito de português, só sabe fazer sinais. E comecei a ler desde criança e escrevi. Eu aprendi a escrever um pouquinho mais velha, 10 anos. E comecei a hábito de ler quando eu era pequena. Minha mãe me ensinava
ler. E minha mãe me ensinou, desde pequena, de ler. E um pouco mais velha, comecei, uns 10 anos, eu comecei a escrever. Aí minha mãe me ensinou também a procurar as palavras, dicionários. Aí comecei a pegar o hábito de ler, de escrever, de ler. Consultar com dicionário, né? Dicionário e gosto muito antes de começar a falar com lápis. Aí, e algumas palavras que não entendo. Eu vou lá, eu leio, releio. Aí depois disso, eu peguei esse hábito. Você vê, né? Você começou mais velha, Com né? certeza. Começou com 10 anos a entrar na fase de alfabetização e logo foi pegando gosto pela leitura, foi, né, aprendeu a escrever, foi se desenvolvendo e assim, o melhor, gente, e ela não para. Porque vamos lá, primeiro, fala inglês, não é isso? Quer dizer, eu falo inglês um pouquinho. Um pouquinho, ela é bem modesta, é só um pouquinho. Aí ela também, Libras, não é isso? Isso. Libras também. Por quê? Porque esse trabalho que ela faz no MD, inclusive, ela faz esse trabalho de apoio a surdo-mudo, não é isso? Exatamente. Através das Libras, gente. Olha que belezinha. E às vezes a gente acha que a gente faz muito, e olha só, ela ainda está apoiando uma causa que é essa, que é tão importante, e ela falou que depois vai falar um pouco em Libras aqui para nós. E daí tem mais. Aí você é dançarina do ventre. Exatamente. Você acha? Eu acho que a gente tem até foto aí. Na verdade, nós temos algumas fotos aí, Lê. Vamos dar uma olhadinha aí Claro. nas fotos e a gente vai comentando. Aonde a senhora estava aí? Eu estava aniversário da minha sobrinha. Certo. Toda posuda. Você gosta de foto, né? Amo, eu sou muito fotogênica. Você falou, e modesta também. Olha lá, olha só, sempre com esse arzinho romântico dela, que eu adoro. Muito bem. Nossa, aí o que que era aí? Era... Esse aí era... Desculpa. Esse aí era meu primeiro lançamento. Acho que me lembro, foi 2017. 2017, lançamento do seu livro. Meu livro. Muito No bem. início de dezembro, meu primeiro lançamento do meu livro. Essa moça ali, Uhum. ela era minha ex-fono, chama Alessandra Del Vecchio. Alessandra Del Vecchio. Isso. Ah, sua ex-fono. Muito bem, bacana, hein? Ela novamente, modestamente. Gostei, hein? Você é muito fotogênica. Ah, lá! É! Nossa, dançarina sem vergonha nenhuma, né? Não. Muito maravilhoso, ótimo, totalmente dedicada à arte, né? É. Nossa, você tá de parabéns. Obrigada. E aí, a gente, aproveitando que apareceu ali o seu livro, ó, gente, queria mostrar pra vocês aqui, ela trouxe o livro dela. Livro este que ele vai ser reeditado e o importante é assim, né? Como nós estávamos conversando. Aqui nesse livro, eu peguei algumas partes dele já, antes até da entrevista, para a gente dar uma lida. E a gente vê aqui que ele tem uma forma, uma linguagem própria de expor, que é a linguagem dela, da forma que ela entende que ela fala aqui. E essas poesias que aqui estão, vou mostrar de novo para vocês, né? Depois aqui atrás tem quem ela dá todo o detalhe. Então, quando você faz a leitura desses poemas, né? Sim. Desses poemas, aparentemente parece que tem pequenos erros de português, erros de colocação, mas não é. É uma característica dos Downs, né? Quando a gente convive com eles, é a característica deles da forma que eles falam. E o mais interessante, e daí conversando com a sua mãe, né, ela explicou que para os próximos livros ficou aquela dúvida se ia corrigir, né, colocar o português a coerência da frase ou não. Mas é o que eu disse, eu acho que não, porque além de ser uma característica, na leitura que eu fiz deste livro, essas poesias, elas ficaram até com duplos sentidos, né? Elas foram muito além.
E, na verdade, essa é uma das ideias mesmo. Então, eu acho que vale a pena muito a gente ter muito acesso a esse tipo de arte, porque isso faz com que a gente saia da casinha, porque eles têm uma forma diferente de pensar. Pensam como nós, porém de uma maneira diferente, talvez mais prática, uma praticidade de vida e de amor muito mais leve do que nós temos no nosso dia a dia. Então, eu gostei muito. Eu amei, e eu te disse que no final do programa eu vou falar uma frasezinha aqui do seu livro, porque eu gostei demais mesmo. E terão outros, não é isso? Assim, Qual que é o seu projeto futuro? se Deus deixar, quer dizer, que mais para frente, aí vai começar a ser mais poesias e mais livros. Mais Lançar poesias e mais E livros. lançar mais livros também. Sensacional. Viu, Timete? Você escreveu o livro? Não. Então fica aí só olhando e batendo palma para Letícia. Muito bem. Aí aqui nós temos também o encarte do MD, né? Biblioteca virtual, não é isso? Exatamente. Aí depois a gente pode até colocar aí que é o www.bibliotecamd.org.br e todo esse projeto social com deficiências, são deficiências múltiplas, né? Múltiplas, exatamente. Ótimo, muito bem, gente. Eu acho que vale a pena a gente ter essas informações e a gente ter esse acesso aqui. Aqui está falando, né, do acervos de livros aqui, leitura fácil, áudio, descrição de imagens, bacana também para os surdo-mudos, né? Sim. Interpretação na língua brasileira de sinais e libras. Então, acho que vale a pena você ir lá e conferir. Muito bem, dona Letícia Guimarães. Fala para mim, então, além... E a dança? Você continua com a dança? Então, no momento eu dançava. E teve probleminha do grupo, sabe? Uma hora muda de grupo, roda com os alunos. Aí eu resolvi parar um pouquinho. Você deu uma parada, né? Meu hobby mesmo, dança, tipo engate, dança do ventre, assim. Muito bem, pois é. E daí eu já te convidei hoje para você ir lá comigo, lá que eu tô fazendo uma aula de dança lá. Eu já te convidei, você pode ir com lá. certeza, eu Né? vou. Vai um dia lá, pelo menos, para ver samba rock. Ah, sim. Você não vai demonstrar essa sensualidade da dança do ventre, mas aí quem sabe você volta para dança do ventre e me chama Ah, com certeza, vou chamar assim. para eu ir lá Meu também. prazer. Quem sabe eu goste, mas botar minha barriguita de fora. É. Gente, olha, é muito bom, né? Assim, eu fiquei apaixonada por você. Você é muito fofa, muito meiga. Gente, nós falamos até de namorado. Ela namorou 2 anos. 2 anos ela namorou. Deixa quieto os detalhes. Mas é isso aí, né? Tá aí pra vida, tá aí pra viver com muita alegria, com uma mãe maravilhosa que você tem. Como eu falo, o apoio familiar, ele é muito importante, né? Ele é o reflexo, né? É o reflexo do amor, é o reflexo do carinho, é o reflexo da atenção e tudo isso faz parte de um desenvolvimento. E o mais importante, né, que eu acho, né, mãe, é não desistir. Não. Não desistir, né? E aí, e esse é o nosso papel de mãe, né, Lê? E esse sempre vai ter, mesmo você com 40 anos, enfim, esse é o papel das mães mesmo. É sempre passar o amor, é pegar na sua mão na hora que vai atravessar a rua, sem queimar seu filme. Com certeza. Mas é esse o papel e vai ser sempre a sua maior proteção. A família é a maior proteção. Isso para todos. E a sociedade tem que ser isso para todos, não é isso? Com certeza. Que é o trabalho que você desenvolve, é esse também, de amor, não é isso? Não é só de amor também, né? Independência dentro de casa, independência na rua, independência se mexer em dinheiro, em matemática. Esse é meu problema também. Deus que queira também, né? Também participo de um projeto também, chama Caixa Fragoso, também, e mexe com o livro também. E ela vai me ensinar matemática, uma conta. Faz que tem um tic-tac na cabeça, Sim. brincando assim. Sim, sim, é. E aprendi um pouquinho de matemática, mexer um pouco de dinheiro, uma coisa assim. Assim que eu quero resolver.
Sim, bacana, é isso mesmo. E na verdade, todos nós, né? A gente sempre tem algum setor que a gente tem mais deficiência, Ah, né? Eu posso ser boa de matemática, mas eu sou meio ruim de finanças. é, Tem isso também. Por com isso que a gente tem certeza. até o quadro aqui da Doroteia Mendes, que inclusive ajuda com as ferramentas de finanças. Então você tem isso de matemática, mas você também tem tantas outras qualidades, né? Você tem tantos outros setores desenvolvidos, não é nem desenvolvimentos, né? Então eu acho que assim, você está de parabéns. Obrigada. Você é uma inspiração para qualquer pessoa que te conhecer, por essa meiguice no olhar que você tem, essa delicadeza. Ganhou uma amiga Com certeza. e ó, e o melhor de tudo, descobri que a gente mora perto. É verdade. Então, minha nova amiga. E olha, a gente vai ter projetos juntas, viu? Oba! Ah, minha filha, eu tô aqui, minha cabecinha já fica assim, ó. Pois é. E agora, para encerrar, quem vai encerrar é você. Tá bom. Eu quero que você olhe para aquela câmera e que você, em Libras, encerre o programa do jeito que você quiser. Agora, ó, o microfone é seu. Obrigada. Eu já vou me despedir, porque o próximo quadro é Camila Patrício, no Momento Consciência Próxima, e o tema de hoje serão as cores e suas anuâncias, serão as cores e as suas aplicações terapêuticas, tá bom? Mas quem encerra agora esse quadro vai ser a Letícia Guimarães. Vai lá, Lê. Tá bom. Agora traduz para nós, né? Tá bom. Muito obrigada por estar aqui. Gostei muito da entrevista. E muito obrigada. Tchau. Olá, meus lindeusos, minhas lindeusas, eu sou Camila Patrício e hoje eu vim mais uma vez conversar com vocês no nosso quadro Consciência Próspera. Dando continuidade ao estudo das cores e a função delas na nossa vida, hoje a gente vai falar das propriedades das cores no nosso dia a dia. Porque você sabia que as cores, elas influenciam o nosso humor e a forma como a gente se relaciona na nossa vida? E para isso, eu vou pedir para subir aqui algumas imagens para a gente começar a contar um pouquinho de como é que isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do vermelho. As propriedades do vermelho, ela simboliza paixão, força, energia, amor, liderança, alegria. E na função da cromoterapia, ela tem a aplicação de ser uma cor estimulante, energizante, aumenta a vitalidade, melhora a circulação sanguínea. Ela tem uma função muito bacana para quartos de casal. É lógico que você não precisa colocar tudo vermelho, mas você pode colocar elementos, uma cortina ou no fundo da parede. Você pode usar alguns vasos. E outra dica que eu posso dar, para quarto de casal, o que é legal? Você colocar tudo em dupla. Então você vai colocar um vaso, coloca um vaso duplo. Você vai colocar algo para a cabeceira da cama, tenta colocar com imagens em dupla. Enfim, tudo isso faz com que aumente a chama e energize a relação do casal, tá bom? Além do vermelho, eu vou pedir agora para ele subir a próxima imagem. Vamos lá, que é justamente o azul. Gente, o azul, ele tem uma função completamente diferente na vida de uma pessoa, é o contrário do vermelho, tá? O azul, ele representa harmonia, confiança, conservadorismo, liberdade, saúde. E nas aplicações, ele serve como calmante, relaxante, alivia o estresse, reduz a pressão arterial e promove o sono, tá? Os cuidados, né? Evitar o uso do azul em excesso, sabe por quê? Porque como ele é
analgésico, ele vai te deixar numa situação muito tranquilinha. E às vezes, se você está num momento dinâmico no seu trabalho e você precisa ter uma atitude, uma atividade mais expressiva, ele vai te colocar num estado de stand-by. Então, cuidado com o uso do azul. E agora a gente vai para a próxima cor, por favor. A próxima cor, nós vamos falar agora do amarelo. O amarelo, ele traz velocidade, concentração, otimismo, alegria, felicidade. A aplicação dele estimula o intelecto, melhora a concentração, aumenta a alegria e o otimismo. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Usar com moderação, pois o excesso pode causar ansiedade e agitação. Então, cuidado com o amarelo também. Tudo que é demais, gente, causa fadiga, tá bom? E a próxima cor, qual que é? Adivinha? A próxima cor é o verde. O verde ela é equilibradora, harmonizadora, promove a cura, fortalece o sistema imunológico e alivia o estresse. Geralmente, o excesso dele segura a maioria das pessoas, mas pode ser excessivamente calmante também. Então, cuidado, que o verde também tem essa sensação de calmaria e te traz essa tranquilidade que às vezes não é o que você está precisando, tá? A gente para por aqui, não vai ter outra cor. Eu ia continuar falando do violeta, mas eu deixar você curioso para as outras cores que a gente tem para falar para o próximo programa. Peguei vocês. Então, gente, muito obrigada. Espero que essa dinâmica das cores ajude o dia a dia de vocês. Um beijo! Tchau! E voltamos aqui. Na verdade, a gente já vai dar uma paradinha. Sabe para quê? Para falar daquela moda que eu sempre gosto, que tá na boca, tá na cabeça e tá no corpo da gente. Olha como eu tô linda, toda de quê? De Domi Modas. Olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Você que está aí assistindo e quer arrasar no look sem gastar muito, então vem para a Domi Modas. Aqui você encontra uma coleção incrível com peças para todos os estilos e ocasiões, sempre com aquele precinho que só a Domi tem. Então não perca tempo, corra para a nossa loja e garanta seu look perfeito. E acesse o nosso site www.domimodas.com.br e siga-nos também pelo Instagram @domi_modajeans ou fale com a gente pelo WhatsApp 11 9112 7777. Domi Modas, o estilo que cabe no seu bolso. Gente, e no quadro de hoje, Infância em Foco, a doutora Rafaela vai falar de um tema bem interessante. É praticamente uma pergunta. A birra é um pedido de ajuda? Pois é, vamos ver o que ela tem a nos ensinar? Oi pessoal, eu sou a Rafaela, psicóloga clínica e especialista na infância. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que deixa a maioria dos pais de cabelo em pé.
Eu tô falando da birra. Quem nunca passou por essa situação? A criança não para de chorar por uma coisa que ela queria e que a gente não deu. E aí ela se joga no chão. Ela grita, chora. E parece que é sempre na frente de alguém, não é verdade? E a gente fica sem saber o que fazer. E muitas vezes mais preocupado com o que as pessoas em volta vão pensar do que em como realmente ajudar a criança, do que em como realmente resolver aquele problema. E antes de tudo, eu quero te convidar a imaginar uma coisa. Vem comigo. Sabe quando a gente tá com um machucado na pele, uma queimadura, e aí qualquer toquezinho incomoda muito? Imagina que a criança pequena, ela sente as emoções desse mesmo jeito. É tudo à flor da pele. E muitos pais, quando se deparam com essa situação, pensam, nossa, o meu filho ele vai ser uma pessoa horrível. Eu já ouvi, inclusive, pais dizendo coisas como, eu estou criando um monstro. Mas, gente, quem está falando isso para vocês é o medo. Isso não é verdade. As crianças, elas têm muito o que aprender. E somos nós, pais, educadores, que precisamos ir direcionando, com calma, com presença. E tentar não prever um futuro que não é real, que não existe. E posso falar? Você não está sozinho. Toda criança faz ou já fez birra. Ai, Rafa, o meu filho nunca fez. Já fez. E pensem que a criança pequena ela ainda não tem estruturas cerebrais prontas para sustentar as emoções. Então, é estrutural, é biológico, tudo realmente é intenso demais. E além de tudo isso, muitas vezes essa criança ela ainda nem fala. Ou se ela fala, ela ainda não sabe expressar direito o que ela está sentindo, né? Ela não consegue dizer coisas como, eu tô com raiva, ou eu estou me sentindo frustrada. O que ela sabe fazer é o que o corpo dela permite. Chorar, gritar, se jogar. É o jeito dela de dizer, tem algo ruim dentro de mim e eu não sei o que fazer com isso. Por favor, me ajuda. A parte do cérebro que ajuda a controlar os impulsos aqui da frente, né, a interpretar as situações, entender os limites, calcular riscos, essa parte ainda está em formação. E pasmem, ela continua em formação até o começo da vida adulta. Nas mulheres, mais ou menos até os 18 anos. E nos homens, até os 23. E o que a gente, como pai, costuma ou pode fazer? A gente tende a gritar, a ameaçar e muitas vezes alguns até batem. Só que, gente, nada disso ensina a criança a lidar com o que ela sente. Muito pelo contrário, ela aprende que não pode sentir. Que sentir é errado, principalmente as emoções difíceis. Ai, Rafa, então a gente tem que apoiar tudo, né? A gente tem que passar a mão na cabeça quando a criança fizer uma coisa errada. Gente, não é isso. E principalmente se for algo mais grave, né? Como machucar alguém, bater, a gente precisa ser firme. E a gente precisa deixar muito claro, né, que aquela não é a forma de resolver uma situação. Só que no dia a dia, a gente precisa ensinar formas melhores de lidar com a frustração. É a gente quem vai dizer o que a gente espera, né? A gente precisa ir mostrando o que é o certo. Mas a gente precisa entender que não é de uma hora para outra. É com o tempo, é uma construção. E é com o nosso apoio que ela vai aprender. E no final das contas, a gente não quer que a criança tenha medo da gente, né? A gente quer que ela realmente aprenda a se expressar com respeito e que ela seja feliz. Mas, gente, a gente ensina respeito respeitando. Educar não é vencer a criança, não é vencer da criança, é construir junto, é vencer com ela. E a gente precisa lembrar que a gente está do mesmo lado e não que a gente está do lado contrário. Não é uma guerra. Não esqueçam de me seguir no Instagram, @ps.infância. Vejo vocês na próxima. Um beijo. Ah, e vocês não notaram eu de corte novo de cabelo? Pois é, a minha querida especialista em loiros e alinhamento capilar, Michele Mello, que fez esse corte. E hoje ela vai falar justamente de corte de cabelo, o corte chamado Butterfly, que tá super na moda. Olha que lindo o trabalho dela. Olá, meu nome é Michele Mello, apresentadora do quadro Cabelo, Alma e Autoestima, e hoje venho aqui falar um pouquinho do corte Butterfly. E para quem não sabe, esse corte não foi lançado agora esse ano.
esse corte, ele foi popularizado no ano de 70 e 80. Nessa época, ele foi muito utilizado. E ele é inspirado na leveza de uma borboleta. Por isso que o nome foi dado, Butterfly. E eu gostaria aqui de mostrar alguns exemplos desse corte. Olha o resultado, o diferencial que muitas das mulheres gostam é o efeito dessa franja. Ele é ideal para cabelos médios a longos e funciona bem em cabelos lisos e cacheados. Mas ele pode ser adaptado sendo um corte ideal para diferentes formatos de rostos e estilo de cabelo. Então, essa cliente adorou o resultado. Eu trouxe para vocês um modelo desse corte, Butterfly, que foi feito aqui no salão. Há um tempo atrás, essa nossa cliente, ela tinha um cabelo alisado. Então, não é para todo tipo de cabelo que dá para fazer esse tipo de corte. Hoje, essa nossa cliente, ela não tem mais nenhum tipo de alisamento. Então, dá esse movimento. E também para quem gosta de volume, ele é super indicado. Há uma grande diferença no repicado e no corte Butterfly. O repicado, ele é em camadas, podendo se iniciar do queixo para baixo, em camadas curtas. O Butterfly, não. São camadas mais longas. E eu vou mostrar para vocês como fica lindo um modelo de cabelo que é cacheado ou então um cabelo ondulado. Vocês viram que fica lindo e dá para cabelo liso, um cabelo ondulado, um cabelo cacheado. E o diferencial nesse corte, que inclusive muitas mulheres já vêm citando, é o resultado da franja que faz esse desenho. E por isso que é lembrado, como já tinha informado a vocês, da asa da borboleta, porque tem esse movimento, né? E fica lindo. Você que gosta de um cabelo bem modelado, um cabelo bem diferenciado e que gosta de estar antenada com os cortes, esse é um corte indicado para você. Só não aconselharia para cabelo que tenha progressiva, cabelo alisado, porque esse corte ele precisa de movimento. Um cabelo com fio muito grosso, um cabelo pesado, ele não é indicado. Então, eu gostaria que vocês continuassem nos assistindo. Volto para o próximo quadro com mais informações. E vou deixar aqui a minha rede social para que vocês possam acompanhar, que é Estúdio Michele Melo. Um beijo e até a próxima! E vamos malhar um pouquinho? Não tem desculpa. Hoje, no Momento Fitness, Maria Ferracini fala de como fazer toda a parte de fortalecimento muscular corporal. Vamos lá? Olá, sou Maria Ferracini, sua personal trainer aqui do quadro Momento Fitness. E hoje iremos falar sobre fortalecimento muscular. Como você pode fortalecer a sua musculatura de pernas, braços, treinando em casa. Então, vem comigo, vou te passar aqui algumas dicas. E hoje eu irei utilizar um par de halteres. Então, você pode adquirir esse equipamento em algumas das lojas físicas ou também lojas online você consegue comprar esse material. Então, hoje eu tenho aqui, ó, esse parzinho de halter, ele tem 3 quilos cada um, tá? Mas aí se você é iniciante, você pode começar a adquirir um peso mais leve, tá? Então, tem de meio, 1 e assim vai. Então, o primeiro exercício de hoje, iremos realizar um exercício de
agachamento. Vou afastar as minhas pernas mais ou menos na largura do meu quadril, pontas dos pés apontados para fora, tá? E aí eu vou fazer o movimento de agachar. Então eu agacho e subo. Então os halteres, eles podem ficar ao lado do seu corpo, lembrando que as pernas não podem fechar, manter elas afastadas, tá? Ou você pode deixar o peso em cima aqui dos ombros. Então o movimento é o mesmo, tá? Então eu desço e subo, tá? Então esse peso vai fazer uma sobrecarga, né, sobre o seu corpo. E aí você vai acabar fortalecendo mais a sua musculatura. Se você é iniciante, você pode começar sem peso, tá? Mas se você já treina, já começou a treinar em casa e já vê a necessidade de aumentar aí uma sobrecarga, então você pode estar adquirindo esse tipo de par de halter. Pode começar com menos ou, se você já consegue um pouquinho mais, até comprar um pezinho aí até maior, tá bom? Próximos exercícios, iremos fazer um desenvolvimento de ombros. Então, novamente, utilizarei esse mesmo halteres, né? Então, eu posso fazer em pé o exercício. Então, ó, para cima, estendo e volto. Você também pode fazer sentado, tá? Então, dessa maneira, você vai sentar. Se for os cotovelos abertos, tá? Ó, empurra. Não é para trás, tá? É para cima, acima da minha testa. Então, ó, subiu e desceu. Ou fechadinho, né? Sobe e desce. Sobe e desce, tá? Dessa maneira. Então, pode ser sentado ou em pé. Outro exercício que você pode estar fazendo com esse par de halteres. Então, você pode estar fazendo sentada ou em pé. Então, eu vou começar aqui sentada, tá? Vamos trabalhar o nosso bíceps. Então, o nosso músculozinho aqui da frente do braço. Você vai, então, começar, puxa, os cotovelos continuam apontados, ó, para baixo e estende. Puxa, estende. Puxa, estende, tá? Então, eu flexiono e estende. Você pode fazer também com as palmas da mão para frente, tá? Então, ó, eu puxo e volto. Então, meus cotovelos continuam alinhados com o meu tronco, tá? Eles não fazem isso, tá errado. Então, eu desço, eu puxo até os meus cotovelos ficarem apontados para o chão. Você também pode fazer esse movimento em pé, né? Então, eu vou afastar aqui as minhas pernas um pouquinho para o lado, contrair o meu abdômen, postura, né? Peito aberto. Então, eu vou fazer o mesmo movimento, ó, tá? Que eu fiz lá. Os cotovelos continuam aqui ao lado do meu tronco e apontados para baixo, tá? Mesma coisa aqui com as mãos voltadas para cima. E, ó, puxo e volto. Puxo e volto, tá? Dessa maneira. Então, para cima, o dedão ou a mão para você, para cima, tá? Então, lembrando, se você já faz, tá, exercício com o próprio peso corporal e tem a necessidade de colocar uma sobrecarga, você pode sim fazer igual eu fiz aqui. Adquirir um par de halteres e colocar aí nos seus treinos. Então, não perca toda terça-feira, 16 horas, aqui, TV Aberta São Paulo e também TV Guarulhos. Também estamos no YouTube. Então, se você gostou, clica lá e terça-feira que vem estaremos juntos novamente às 16 horas. Também me siga nas minhas redes sociais, mariaferracini.personal. Até mais! Ah, e depois dessa malhação toda, não tem como falarmos em academia se você não tiver com um belo modelito, porque hoje as academias são o quê? Desfile de modas, né? Então, se você não quer ficar fora da moda, veja só, Too Fit Modas. Olha só, cada modelito maravilhoso. E hoje, Mônica Figueiredo, ó, a nossa chefe, a nossa natural chefe,
ela vai falar um pouquinho de Trocando os Ultraprocessados, parte 1. Pois é, vamos ver o que é isso? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Saúde no Prato. Eu sou Mônica Figueiredo, Natural Chef, e aqui você tem receitas e dicas para uma alimentação saudável, para a sua saúde e bem-estar. E eu sei que todo ano a gente promete a ter uma alimentação saudável, mas muitas vezes não sabemos muito bem por onde começar. Ou somos consumidos pela correria e buscamos sempre pela praticidade na hora de se alimentar. Mas será que essa praticidade realmente está lhe trazendo benefícios? Uma das coisas que a gente precisa colocar em mente, e quando a gente olha para a questão da alimentação saudável, é a gente observar o que estamos colocando no nosso prato na maior parte do tempo. Porque isso não quer dizer que você nunca mais vai poder comer algo que seja ultraprocessado, né? Aliás, você pode tudo. O que eu estou te dando conselhos aqui, te dando orientações, é no sentido de você buscar mais saúde. Mas cada um, obviamente, faz as suas escolhas. Mas quando a gente olha para o nosso dia a dia e a gente enxerga o que eu estou colocando, eu estou nutrindo ou só estou me alimentando? Na maior parte do tempo, isso vai fazer toda a diferença. E um dos campeões, né, que invadem as casas das famílias brasileiras são os temperos industrializados. Aqueles caldinhos, quadradinhos, aqueles pozinhos, né, que vem inclusive junto com o macarrão instantâneos, que são cheios de gordura, sal, sódio, né, não vou colocar nem aqui o sal, porque o sal não é um vilão, mas muito sódio, corantes, emulsificantes, sem qualquer necessidade. Então eu te convido a usar e abusar dos temperos naturais. Sim, da páprica, da mostarda, da canela, da pimenta caiena, da páprica defumada, do alecrim, do cominho em semente, do coentro em semente. Vocês vão descobrir tantos sabores e o mais legal é fazer várias combinações. Eu não sei se você já se atentou a ler os ingredientes que tem atrás desses pozinhos. Vamos ver se você gosta de determinado sabor. Vê lá o que tem naqueles saquinhos dos temperos naturais e reproduz na sua casa. Você já tentou colocar uma canela numa carne moída, bem refogada, com aquela sua refoga caseira? Que inclusive eu ensino no meu Instagram, @MonicaNaturalChef. Passa por lá, que lá tem dicas para fazer essas refogas caseiras que duram umas 2 semanas na sua geladeira e que vai trazer muito mais sabor para a sua comida. Então eu te convido a experimentar novos sabores. Elimine os temperos industrializados. E o outro ingrediente culinário que a gente tem que utilizar com muita moderação é o óleo. Não importa se é azeite extra virgem, se é óleo de coco, se é manteiga, que são os considerados mais saudáveis, banha de porco, margarina, óleo vegetal, não importa. Todos eles, sem exceção, devem ser usados com muita moderação. Cuidado ao colocar muito óleo na sua comida. Você está aumentando a caloria do seu alimento e trazendo um risco muito grande para o seu coração. Então, use com moderação. E eu não poderia terminar esse vídeo sem mostrar alguns temperinhos que fazem parte do meu dia a dia. Então, abrindo aqui a cozinha, a minha cozinha para vocês, eu tenho aqui muitos temperinhos, mas o básico, nada exagerado, coisas que realmente eu uso. Então, mostarda para fazer as marinadas de frango, eu gosto de usar muito isso no frango. Eu não vivo sem mostarda em pó, ou se você quiser, você pode comprar ela em grãos e moer na hora. Eu desisti de fazer isso, eu prefiro comprar ela já moída, que dá super certo. Páprica defumada eu tenho, páprica doce, gengibre, às vezes para dar um saborzinho mais asiático nos temperos, alho, cebola e salsinha em pó. Isso aqui é zero aditivo, eles são puros, são granulados, desidratados. Eu tenho sempre eles em casa, é básico.
Pimenta do reino, eu gosto de comprar esse mix de pimenta, mas pimenta moída na hora faz toda a diferença. Então, opte sempre pelos grãos. Cominho, coentro, que não tem nada a ver com o sabor quando a gente compra em pó. O coentro, a semente de coentro, ela não lembra em nada o coentro fresco. Esse aí um pouquinho da minha cozinha, das dicas que eu dei hoje. E espero vocês todas as terças, às 16 horas, TV aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Até a próxima! E hoje no quadro, Na Forma da Lei, o tema de hoje, olha, tá para lá de especial. Acesso à saúde de qualidade, conheça seus direitos. Vamos ver o que a doutora Rosana Rufino tem a nos dizer. Olá, Rosana Rufino, advogada. Estou aqui com vocês em mais um quadro Na Forma da Lei para conversarmos sobre direitos e cidadania. E o tema de hoje é direito à saúde e como garantir atendimento de qualidade, tanto nos serviços públicos como nos privados. O direito à saúde, ele é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece o Sistema Único de Saúde, o SUS, como um serviço público, gratuito e universal. Ou seja, qualquer cidadão ou cidadã brasileiro, qualquer pessoa residente no Brasil tem direito a acessar tratamento médico, exames, medicação, cirurgias e qualquer tratamento necessário aos cuidados com a sua saúde. No entanto, na prática, a gente sabe que nem sempre é possível acessar esses serviços com facilidade. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que a lei garante. A lei garante um atendimento público gratuito, garante um atendimento sem discriminação, garante o atendimento prioritário a idosos, gestantes, pessoas com deficiência, garante ainda medicamentos gratuitos pelo SUS ou pelas farmácias populares, bem como garante atendimento fora do domicílio, caso o paciente resida em um local que não forneça o atendimento que lhe é necessário. Então, nós recebemos algumas perguntas nos últimos dias sobre esse tema de direito à saúde, que eu vou tirar as dúvidas aqui com vocês nesse programa. A primeira pergunta é: negativa de atendimento ou demora excessiva? O que fazer? Caso o hospital público negue um atendimento ou demore a prestar algum serviço para você, é importante que você registre o protocolo de atendimento e procure a ouvidoria do SUS, que é o canal 136. Outra pergunta que veio para nós é: falta de medicamentos ou atendimentos essenciais? É importante também que o paciente com doença grave, que não tem acesso ao tratamento ou medicamento necessário, procure o sistema de saúde, a Secretaria de Saúde do seu estado ou do seu município, para protocolar o pedido e, caso isso não se resolva, que você também acione a defensoria ou procure um advogado para ingressar com uma ação judicial com pedido de liminar para garantir o atendimento antecipado das suas necessidades. A outra pergunta é negativa pelos planos de saúde em procedimentos. Por exemplo, o plano se recusa a cobrir uma cirurgia ou algum exame. Os planos de saúde, eles também são regulados pelo Estado através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Então é importante que você protocole a sua reclamação na ANS e também procure os seus direitos através da defensoria ou de um advogado ou uma advogada. E a última pergunta: o que fazer em caso de erro médico ou negligência? Caso você sofra alguma lesão, como um machucado, uma amputação, devido a um procedimento que foi feito incorretamente durante um procedimento, uma cirurgia. É importante também que procure os seus direitos protocolando um registro, uma queixa no Conselho Regional de Medicina e também acionando a defensoria, um advogado ou advogada, para que tenha reparado os seus danos sofridos naquele procedimento. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, Rosana Rufino, ADV. Até logo!
E no quadro Senta Aqui e Conta Pra Mim, Doroteia Mendes, mais uma vez, vem nos auxiliar com aquele assunto imposto de renda de pessoa física. Hoje ela vai falar sobre, sabe aquelas receitas de saúde, aquelas despesas que nós temos com um dentista, com um plano de saúde? Pois é, ela vai falar sobre esse tipo de deduções do nosso imposto. Veja cada detalhe aí, porque é bem importante. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Senta Aqui, Conta Pra Mim. Conta tudo, não esconda nada. Hoje vamos falar diretamente com os profissionais da saúde sobre uma grande novidade na declaração do Imposto de Renda 2025. O Receita Saúde, sistema que se tornou obrigatório este ano. Quer entender como ele funciona e quem precisa utilizá-lo? Então fica comigo até o final. Pois bem, o Receita Saúde é um sistema digital criado pela Receita Federal para que os profissionais de saúde, pessoas físicas, emitam recibos eletrônicos de forma padronizada e segura. Ele foi disponibilizado em abril de 2024, mas passou a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro desse ano, conforme a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2240 de 2024. O objetivo principal é garantir mais transparência e confiabilidade nas informações relacionadas às despesas médicas, evitando fraudes e facilitando a vida tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Ou seja, nas entrelinhas, a Receita terá mais facilidade em fiscalizar você. Então, atenção! O uso do Receita Saúde é obrigatório apenas para profissionais da saúde que atuam como pessoa física e emitem seus recibos para seus pacientes. Isso inclui médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais regulamentados. Agora, muita gente pergunta, eu acho que você também. E quem é pessoa jurídica? Precisa usar o Receita Saúde? A resposta é não, nananina não. Se você presta seu serviço como pessoa jurídica, seja lá MEI, Simples Nacional, lucro presumido ou real, você já emite notas fiscais eletrônicas através do seu CNPJ, né não? Ou seja, suas informações fiscais já são enviadas periodicamente à Receita Federal por meio da contabilidade e das obrigações acessórias da sua empresa. Então, esse é um serviço que o contador faz, né? O Receita Saúde é voltado apenas para profissionais que atendem como pessoa física, sem CNPJ, entendeu? Bom, e qual é o impacto no Imposto de Renda 2025? Aí é que tá. Para quem atende como pessoa física, todos os recibos emitidos no Receita Saúde estarão automaticamente disponíveis para o preenchimento da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025. Ou seja, facilita a sua vida? Facilita sim, evita esquecimentos e garante que seus pacientes possam usar essas despesas médicas legalmente para deduções. Mas atenção mais uma vez, é fundamental que você confira se todos os recibos foram lançados corretamente antes de enviar a sua declaração, tá bom? E como você se beneficia com isso, né? A gente tem que tirar algum benefício de tudo isso, né? Bom, além da transparência que eu já citei, o Receita Saúde ajuda a evitar a cair na malha fina, já que tudo estará diretamente registrado com a Receita Federal. Mas, vou deixar aqui mais uma dica importante para você.
Mantenha sempre atualizados seus dados no sistema. Guarde suas comprovações de atendimento, os laudos, né? Laudos médicos, laudos odontológicos. E, se necessário, conte com uma contadora para garantir que tudo esteja certo. Agora você já sabe, se você é profissional da saúde, pessoa física, o Receita Saúde é obrigatório esse ano. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça, descomplique para lucrar. A Ágil de Contabilidade vai te ajudar. E me siga nas redes sociais, @doroteia.mendes. Tchau! E por hoje ficamos por aqui. Encerro o programa com o seguinte trecho de um poema. Expectativa de vida. Abre aspas. As expectativas da vida de qualquer ser humano é ser feliz. A nossa felicidade é o nosso destino. Fecho aspas. Escrito pela nossa entrevistada de hoje, Letícia Guimarães. Lindo, né? Pois é, e bem profundo. Obrigado novamente por nos acompanhar. Siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram e também pelo YouTube. Até o próximo programa.